Estamos aqui na companhia do Dr. Ronald Fidelis, ele que é cirurgião vascular, para falar de um assunto que ganhou uma repercussão, é o aneurisma abdominal. Você já ouviu falar nessa doença? A gente fala muito de aneurisma cerebral, né, na cabeça, e essa doença ganhou essa proporção maior, essa preocupação, depois do caso do Belchior, que morreu dessa doença. Né? Exatamente. Bom dia, Dr. Ronald, tudo bem? Satisfação tê-lo aqui. Bom dia. Obrigado. Muito bom dia, toda minha. Pois é, Dr. Ronald, a gente fala então sobre aneurisma, como Jéssica bem colocou, imagina logo que é algo relacionado à cabeça, mas há também o aneurisma abdominal. Aliás, foi a causa da morte do Belchior. Nós temos imagens, inclusive, do sepultamento dele. Já já vamos trazer essas imagens, mas eu já gostaria que o senhor começasse explicando para a gente, afinal, o que é o aneurisma, então, abdominal? Temos aqui, portanto, as imagens já do sepultamento ontem, lá em Fortaleza, né? Ele era natural de Sobral, do interior do Ceará. Aí, o momento em que as pessoas, os parentes e também os fãs, né, foram se despedir, dar o último adeus ao grande Belchior, um cara que tinha uma relação profunda, Dr. Ronald, com a Bahia, inúmeras vezes aqui, amigos baianos, inclusive, parcerias com compositores baianos, portanto, deixa saudade. E a causa da morte é exatamente esse aneurisma, né, doutor? Isso mesmo, Ricardo. Isso é um assunto muito importante porque o termo aneurisma ele se refere ao enfraquecimento da parede de alguns vasos, né, das artérias, mais precisamente. E apesar de, como Jéssica falou, dessa ideia de ser associado muito à parte dentro da cabeça, ele pode acontecer em qualquer parte do corpo. E no abdômen, que é uma região habitualmente escondida, né, ele é bastante frequente também. Tá? E se não descoberto, se não diagnosticado no momento correto, ele pode levar a um rompimento e um sangramento abdominal importante. Abdômen, para falar de um jeito barriga. Barriga. A barriga. A barriga, né? Isso, doutor, justamente. falando desse caso do Belchior, a esposa dele disse que ele não apresentou nenhum sintoma antes, nenhuma dor na barriga, nada relacionado, nada que desse uma pista que ele estava doente, mas antes de falecer ele sentiu muito frio e é uma doença silenciosa. A gente sabe que aqui na capital, segundo a Sociedade de Angiologia, pelo menos 50 mil pessoas na capital têm o aneurisma abdominal. É uma doença realmente silenciosa. Como é que faz para acompanhar? Este é o problema, Jéssica, porque esse enfraquecimento progressivo da parede da artéria não é doloroso e não é aparente. Então, ou se descobre precocemente, e aí são pessoas habitualmente acima de 50 anos, é bom deixar claro que nem todo mundo está em risco, né? São pessoas acima de 50 anos, habitualmente que sofrem de pressão alta ou que tomam remédio para pressão, que fumam ou que fumaram, ou que têm histórico familiar de aneurisma. Ali no telão a gente separou uma ilustração para explicar bem o que acontece num aneurisma abdominal. Doutor, você pode explicar, por favor? Fique à vontade. Pois não. Então a gente vê aqui nessa ilustração a artéria aorta, que é essa em vermelho aqui, que ela vem direto do coração, né? E nessa região aqui da barriga, como o Ricardo falou, essa é a imagem normal e essa aqui, à esquerda, à direita da tela, você vê ela dilatada. Um ela inchaço, uma espécie de inchaço exatamente. nela, né? Ela se enfraqueceu e se aumentou de tamanho, como uma bexiga de soprar, né? Ela vai dilatando progressivamente ao longo de anos, só que esta capacidade de crescer não é infinita. Ela pode chegar a um ponto de atingir o máximo da elasticidade e romper. E aqui dentro tem sangue, está diretamente conectado ao coração, tá? Então aqui para localizar, né, aqui uma foto de frente, você vê na parte da barriga, aqui, esse aumento do vaso que é muito perigoso e tem que ser descoberto o quanto antes. Aproveitando que o senhor já está em pé, quero te convidar, doutor Ronald, vamos chegar aqui para a gente mostrar essa bancada que nós preparamos, por favor, com o modelo, né, doutor, aqui de digamos, um paciente e um equipamento que serve para fazer o ultrassom, o diagnóstico, né? Exatamente. A mensagem mais importante aqui, Ricardo, é que o diagnóstico do aneurisma, ele não é complicado, na verdade. Uma avaliação médica, uma consulta médica atenta, né, na qual o médico vai fazer uma palpação da região do abdômen, já pode indicar um aumento da sensação de pulso. A barriga pelo não próprio toque. Pelo próprio, exatamente, o exame clínico do médico, sim, atento, sim, tá certo? Nessa região. Caso ele suspeite desse aumento, né, dessa pulsação, né, que tem algo estranho acontecendo aqui, é indicado o exame de ultrassom abdominal, que é feito também nessa região e aparece a imagem da artéria aumentada e, a depender do tamanho dela, pode haver o risco, sim, de rompimento. Esse é um ultrassom portátil? É isso, esse equipamento? Esse que nós trouxemos aqui, sim, né? Ele pode ser levado, né, para qualquer consultório. Ele é usado em quais situações, doutor?
Atualmente as máquinas evoluíram para serem mais portáteis e mais fáceis de serem transportadas. Mas qualquer situação, isso aqui até vai como um mini computador, né? Até numa bolsa de mão o médico pode levar e proceder o exame. Doutor, detectando o aneurisma na barriga, o aneurisma abdominal, como é que se reverte essa situação? É cirurgicamente, é medicamento? Essa situação, Jéssica, ela é irreversível em termos de redução e volta ao tamanho normal. Mas é importante dizer que nem todo aneurisma ele tem um risco de rompimento. A depender do tamanho que ele se encontre, aí há que se fazer uma intervenção cirúrgica para tratá-lo. Se ele não tem risco, é só acompanhar para ver se ele vai continuar naquele tamanho menor. O dado muito interessante é que, atualmente, essa cirurgia não precisa ser feita através de uma abordagem direta. Nós podemos tratá-la por cateterismo com menor risco. Enquanto a gente volta ali, doutor, para os nossos lugares, eu queria perguntar o seguinte, para a gente finalizar essa entrevista, que ela é muito importante, né, com relação ao que é que provoca, né, quais são os fatores mais importantes que provocam exatamente este aneurisma, né, esse inchaço aí, no caso da aorta. Os fatores, Ricardo, é o que nós chamamos de fatores de risco, na verdade, né? São pessoas habitualmente acima dos 50 anos de idade, então é uma doença de pessoas acima de 50 anos, que tenham pressão alta, mesmo que tomem remédio, mas elas também têm um risco adicional. Pessoas que fumaram ou que fumam, tá? Ou que tenham na família algum parente que já tenha tido esse diagnóstico. São esses 4 fatores. E se houver o rompimento, doutor, como é que deve ser o socorro? Porque há uma hemorragia, né? Um sangramento muito forte, porque a aorta é a principal artéria do corpo humano. O fluxo é muito forte. Exatamente. No momento desse rompimento, habitualmente se tem uma dor local muito forte, mas é uma situação muito catastrófica, Jéssica. Imaginamos que com o cantor Belchior tenha acontecido isso, né? E habitualmente não se tem um tempo hábil de se socorrer o paciente chegar até o hospital e ser tratado. Por isso, a importância do diagnóstico antes dessa condição. Fundamental, prevenção. Sempre. Recebemos hoje aqui no estúdio do Jornal da Manhã o professor e também médico cirurgião vascular, Dr. Ronald Fidelis, falando desse assunto tão importante, aneurisma na barriga abdominal. Doutor, obrigado, bom dia. Muito bom dia, eu que agradeço. Obrigada, bom dia, doutor.